Olá, seguidor do Olhar do Vale, tudo bem? Estamos chegando com mais um Olhar do Vale Entrevista, com oferecimento de Mineirinho Pizzaria e Teva Moda Masculina no Shopping Parque Europeu em Blumenau. Após a nossa vinheta, nós vamos conversar aqui com o vereador Paulo Rodrigo Sestrem, o Paulinho Sestrem. Oferecimento Mineirinho Pizzaria. Toda quinta-feira tem Festival da Pizza. E Teva, líder em moda masculina. Conheça a nossa linha exclusiva para noivos. Vereador Paulinho, inicialmente muito obrigado pela sua presença aqui no Olhar do Vale em entrevista. A primeira pergunta que eu lhe faço é a seguinte. O senhor teve um destaque nesse seu primeiro mandato na atuação aí nos bastidores do Legislativo, com número de indicações, requerimentos, pedidos de informações. Eu gostaria que o senhor comentasse aí com o nosso seguidor como é que foi esse trabalho. Primeiramente, obrigado pela oportunidade, né? Agradecer a Deus também por estar aqui hoje com saúde, poder estar desempenhando esse trabalho pela comunidade brusquense. Quando a gente se propôs a ser candidato, era justamente para fazer algo diferente. E a gente vem conseguindo nesse primeiro semestre fazer um trabalho atuante, né, diferente em que sentido? Mais próximo da comunidade. A gente escutou muito na campanha que o vereador ele só aparece na época eleitoral e depois ele some. Então algumas ações, alguns projetos de postura que a gente está tendo está levando esse desempenho, né? Então, como você falou, a gente conseguiu, né, fazer várias ações nesse primeiro semestre. Uma das ideias foi o uniforme do vereador, né? Em algumas localidades a gente vai com uma camisa escrito vereador. Dentro da Câmara não tem necessidade para isso, nas reuniões as pessoas já sabem que tu é vereador. Nós tivemos também alguns requerimentos importantes, né, e projetos importantes. Podemos destacar alguns aqui, se você quiser, se tem esse tempo, né? Crianças Sem Pornografia foi um projeto aprovado por unanimidade, né, que ele prevê principalmente sobre a questão de materiais inadequados distribuídos nas escolas. Ele vem com o objetivo de proteger inclusive o dia a dia do professor dentro da sala de aula e principalmente a família dessa criança. Outros requerimentos importantes foi a qualificação do servidor público, principalmente o comissionado que hoje atua na prefeitura, não só nessa administração, mas em todas, a gente percebe, né? Eu sou funcionário público afastado, então a gente percebe que quando entra uma gestão nova, ele deve se preocupar com isso. Então o requerimento foi baseado nisso, que quem vai vir comissionado tem que ter uma qualificação para aquela área e ainda mais, quem está na prefeitura também merece esse reconhecimento, porque o gestor pode economizar se ele, em vez de contratar um comissionado, ele utilizar aquele efetivo que já está na área, que conhece do setor e o trabalho não se perde nesse tempo, né? Então são algumas ações que a gente teve nesse tempo, nesse primeiro semestre. Principal, estar próximo da comunidade, escutando os anseios da comunidade. Muitas das indicações, requerimentos que a gente fez nesse primeiro semestre, que atingiu, né, ser o vereador mais atuante, que outros também foram muito atuantes, né, mas a gente conseguiu chegar bem, foi em função de estar escutando a comunidade. Como é que o senhor vê esse relacionamento com o poder público? O senhor faz parte da bancada de oposição hoje. É uma oposição que a gente pode considerar que é light, não é uma oposição ferrenha, mas de qualquer forma vocês tomaram aí uma postura, né, e foram anunciados como de oposição. Como é que o senhor vê esse relacionamento, principalmente dos vereadores desse bloco, até porque o vereador de situação, nem vou comentar, porque justamente eles representam o governo e vão defender o governo, mas principalmente o bloco do qual o senhor faz parte? Muito boa essa pergunta, Anderson. Parabéns, muito boa. Eu também gostaria de ser prefeito com uma oposição dessa. É uma oposição que é uma oposição pelas coisas erradas. Nós não temos uma oposição ao governo, ao prefeito, ao vice-prefeito, aos secretários, não. É uma oposição que está chamando a atenção do governo para muitas coisas. E às vezes a gente não está sendo ouvido. E isso às vezes parece, né, redundante, mas não, porque o que a gente leva são situações que a gente observa e que a comunidade traz. Então, como nós somos representantes da comunidade, a gente está num bloco que quer o bem para a cidade. Como você falou, não é aquela oposição burra, ferrenha, que quer ficar batendo, não. A gente levanta realmente situações importantes para a cidade. Então, é isso que eu me propus. E a coisa mais tranquila que eu tenho para falar aqui hoje nessa entrevista é que, lá no início, quando a gente se elegeu, a gente falou em trabalhar pela cidade. E trabalhar pela cidade, a gente pensou em fazer uma nova política. O que é a nova política para a gente, do PRP, para mim especificamente, e eu estou vendo que nesse grupo também?
A nova política é básica para mim, é transformar o político em servidor público. É isso. Hoje o político ele tem que servir a comunidade. Se ele fizer isso, ele já está fazendo a novidade. Porque infelizmente os políticos muitas vezes ficam lá no seu gabinete, de lá mandando, ligando e achando que está tudo certo. Não. É ele se transformar em servidor público, servir a comunidade. E é isso que esse grupo está tentando fazer. Agora, assim, vereador, no seu partido, o PRP, vocês têm 2 representantes, o senhor e o vereador Cleiton Bittelbrum. O vereador Cleiton se manifestou na situação hoje, né, em prol do governo. Como é que o senhor vê essa questão? 2 vereadores do mesmo partido, porém com posições antagônicas. É uma situação diferente, né, que eu não esperava acontecer, porém eu respeito totalmente, né, a opinião do vereador Cleiton, né, ele é do nosso partido e tal. O partido tem uma opinião já formada sobre isso, né, que se discute internamente, mas eu tenho a minha postura com meus eleitores. Eu vou permanecer com essa postura e respeito a posição do outro vereador. Nós estamos aí vivendo, vereador, uma discussão em relação ao nepotismo cruzado, né? Então, na sessão de hoje à noite, pode ir à discussão esse projeto de lei que teve recentemente uma audiência pública. A sua posição sobre isso? A minha posição é bem clara, né? Nepotismo é algo que só traz corrupção para a administração pública, seja municipal, estadual ou federal. Então, a ideia, né, nós temos um projeto do vereador Marcos Dashman com 2 emendas. Uma emenda do vereador Ivan Martins, que se baseia na súmula 13, né, do STF, dizendo que o secretário pode ser indicado. Então, a gente fez uma contraproposta, né, com outra emenda dizendo o seguinte, que para a moralização da política brusquense, né, e como todas as vezes que o judiciário utilizou a súmula 13 foi porque nessas cidades não tinha uma lei municipal. Então a ideia é a gente aprovar essa lei municipal incluindo os secretários. Agora, na questão do prefeito, ele pode ainda nomear quem ele entender, porque a gente entende que o poder executivo é diferente do legislativo. Então, automaticamente, se ele indicar lá, ele não tem troca de favores lá no executivo. A partir do momento que um vereador ou o prefeito indica um parente de vereador para qualquer cargo comissionado do município, seja ele diretor, coordenador e principalmente secretário que a gente quer incluir, como que eu, vereador Paulinho Sestrem, vou fiscalizar lá no executivo meu pai, meu filho, minha esposa e vou abrir uma investigação, aceitar uma denúncia, se eu estou vivendo com essa pessoa diariamente. Então a ideia é essa, é realmente coibir essa prática e nós vamos estar ajudando novamente, por isso que não é oposição burra, a gente está ajudando o governo. Claro que isso não teria necessidade nenhuma se o próprio prefeito não nomeasse, né, essas pessoas, mas como em alguns casos acontece, a gente já quer proibir agora para as futuras administrações para evitar já essa situação constrangedora para o próprio governo, é uma situação constrangedora. Né? Bom, o senhor é um especialista em trânsito, esteve até ocupando no governo municipal já um cargo nessa área, em gestões passadas. Como é que o senhor analisa o trânsito de Brusque? Porque a gente percebe que cada vez mais aumenta o número de veículos e as nossas rotas elas não são tão alternativas assim. Como é que o senhor vê isso? Importante, Anderson. Que papo legal que nós estamos batendo aqui hoje. Na verdade, é o seguinte, o trânsito Brusque e outras cidades também, a única cidade planejada do Brasil que foi Brasília, hoje com 6 faixas de rolamento, está travada também em alguns horários de pico, né? Então, cada vez mais a gente vê que também Brusque se atrasou muito tempo na questão da mobilidade urbana, né? Nós já atingimos agora 100 mil veículos e, como você falou, tem locais, agora mais ainda com a ponte, né? Que falta fazer essa ponte, né? Nossa, então a gente já vê a situação, né? As 2 pontes, tanto a do Maluxo como a Mário Linger, sobrecarregaram ao extremo, né? Porque ali na época ainda que nós estávamos na prefeitura, no setor de trânsito, a gente fez a contagem, passavam 17 mil veículos na ponte Arthur Schlesser. Então a gente vê que cada vez mais, e a gente está cobrando isso na Câmara de Vereadores do Plano de Mobilidade, o município só tem até ano que vem, abril do ano que vem, para conseguir recursos no Ministério da Cidade, se não apresentar o plano. Nós deixamos um plano lá em 2015 praticamente pronto, faltando poucas coisas, e de lá para cá não se andou. Então a gente está cobrando isso. Para quê? Esse plano de mobilidade tem que investir no espaço para bicicleta? Tem que investir em transporte coletivo? Tem que investir. E em novas rotas, e não é só essas criações de vias, é lembrar que isso tem que ser compartilhado. Então a nossa topografia hoje é favorável para a bicicleta, para o ônibus, só que tem que ter investimento do poder público. Não é propaganda contra o carro. Se um tem carro, todos têm direito a ter. Mas tem que dar essas outras oportunidades para a população se locomover. Mas o senhor acredita que o brusquense vai andar de ônibus? Porque sempre tem essa coisa dos bastidores. Se tentou novas opções, novos horários, mas esses ônibus eles não tinham a ocupação suficiente para rodar. Tem que ter um atrativo. A gente não pode esperar
será que a população vai andar se a gente não oferecer? Então tem que ter oferta. Tem que ter oferta da ciclofaixa, tem que ter oferta do transporte coletivo. Aí nós vamos conseguir medir com campanhas e mostrar a facilidade. Nós fizemos um estudo em 2014 com rotas alternativas do centro da cidade para os 5 bairros. Pedestre, ciclista, motociclista, motorista e passageiro de ônibus. Em algumas rotas, a bicicleta chegou antes que a própria motocicleta. Claro, não costurando, né, mas fazendo o trajeto simples. Então nós temos que dar essa oportunidade. Tem muita gente em Brusque andando de bicicleta. Se eu não me engano, foram 400 mil passageiros em 2014 no transporte coletivo, né? E Brusque foi conhecida há muito tempo por aquele horário de fábrica, né? Então, se criar novas rotas, horários, a trazer esse atrativo, né, para a comunidade, eu creio que muitos não vão trocar, mas vão ter essa alternativa e aos pouquinhos vai crescendo. É uma questão cultural realmente na cidade. Existe alguma medida que pode ser um paliativo, que pode resolver isso a um curto prazo? Porque justamente, ainda mais com a falta de uma ponte, mas vamos supor que a ponte foi resolvida. A gente continua ainda com os mesmos problemas, né? Hoje nós temos aí pontos de gargalo realmente por causa da falta da ponte. Mas os problemas não vão acabar com a volta da ponte. Existe alguma coisa que dá para fazer de modo que resolva, pelo menos num curto, médio prazo? Olha só, a médio e longo prazo. Né? Nós tivemos agora o plano de mobilidade, nós estamos falando. Isso que eu vou falar agora tem que se incluir no plano de mobilidade. Quando a gente fala em mobilidade, né, a gente vê hoje o governo municipal falando somente da Beira-Rio, Beira-Rio, Beira-Rio. Claro, é um canal extravasor, é importantíssimo. Só quem é louco para não dizer que a Beira-Rio não é importante. Porém, a gente não vê falar no anel viário. Hoje esse trânsito que vai passar na Beira-Rio, que passa nessas duas pontes, muitas vezes não é quem deve estar passando ali. Como assim, Paulinho? Esse anel de contorno em redor da cidade, que inclusive já está desenhado, é um trânsito de passagem. Ou seja, hoje quem vem, vamos fazer um exemplo rápido, quem vem de Blumenau quer ir para Botuverá, passa onde? Dentro de Brusque. Quem sai de Botuverá quer ir para Itajaí, passa onde? Dentro de Brusque. Quem sai de Itajaí quer ir para Guabiruba, passa onde? Dentro de Brusque. E vice-versa. Ou seja, automaticamente esse trânsito de passagem, com todas as empresas que nós temos na cidade, sem falar em carga, descarga, venda, revenda, é muita gente passando dentro da cidade. Então esse volume está se dividindo com o brusquense. Então se a gente tiver esse anel de contorno, essa rota de passagem não vai mais ser tão pesada como é hoje. No passado até houve discussões em relação a esse anel viário, mas parece que foi deixado meio de lado, né? Foi deixado completamente de lado. E tem alternativas ainda de se implantar. Então por isso que eu falo, é de médio e longo prazo. É um projeto de 2, 3 governos, não é um projeto já, só que tem que ser começado, por alguém tem que começar. Porque se não iniciar, nós vamos ter sérios problemas. Na nossa alteração de trânsito aqui na área central em 2010, hoje eu não tenho dúvida de falar, no começo o pessoal achou que ia ficar, hoje eu não tenho dúvida de falar, se tivesse daquela maneira, a nossa área central, 101 e 102, estava parado. Então nós temos ainda uma sobrevida com essa alteração de alguns anos ainda, não vai muito tempo para realmente travar, se a gente não pensar na Beira-Rio e no anel viário. Vereador, nós estamos aí no mês de agosto, alguns meses aí para acabar o ano. Qual a sua expectativa em relação à sua atuação como vereador na Câmara de Vereadores e também toda essa questão, né, das articulações políticas que sempre tem na Câmara de Vereadores? Olha, nós temos, né, a intenção de continuar desempenhando esse trabalho pela comunidade, né? A ideia realmente é continuar próximo da comunidade no segundo semestre também. A gente, né, eu acho que não precisa ser novidade para ninguém, a gente não quis ficar refém do governo, por isso a gente montou esse grupo para ter a Câmara de Vereadores, porque a gente entende que é improdutivo, negativo para a cidade ter o mesmo grupo que está atuando na prefeitura atuando no Poder Executivo. Então a gente está tentando articular e trabalhar para permanecer com essa independência, para nós não sermos, né, como já foi falado há muito tempo, o puxadinho da prefeitura. A gente realmente tem o poder legislativo, que é muito importante para a cidade, como o executivo e o judiciário. Então a ideia é que a gente, né, permaneça firme nesses objetivos, né? Então só o tempo vai dizer, né? Só o tempo vai dizer. E eu não tenho preocupação nenhuma, Anderson, aqui de falar com o nosso seguidor, os nossos amigos que estão nos assistindo, se acontecer alguma coisa nesse meio do caminho aí, que a gente entender que foi uma trairagem política. A gente usa um termo, né? Pode ser que até o jaguar político, né? Aquele vira-lata que vai para um lado e vai para o outro, né? A gente não tem problema nenhum de falar isso, porque hoje a coisa mais tranquila que eu tenho comigo na política é que hoje eu não devo favor para ninguém. Eu não tenho rabo preso com nenhum político, né? Ninguém financiou minha campanha para eu chegar hoje e ter que ficar quieto no que eu vou falar. Não.
Eu justamente estou na frente da comunidade hoje e atendendo os anseios, por quê? Porque eu posso chegar e falar o que eu entendo que a comunidade pede para mim. Isso é o que me deixa mais tranquilo no setor político. E quando a gente entra nesse mundo, tu fica com medo disso, de entrar amarrado e que alguém vai apontar o dedo para ti e falar o seguinte: tu não fala isso, segura aqui, segura lá. Então, né, a gente vê que esse grupo novo está tendo essa possibilidade de autonomia. O senhor aponta alguém como traíra político no momento? Ainda não. Tá certo. Vereador, muito obrigado pela sua presença aqui no Olhar do Vale Entrevista. Obrigado pela oportunidade, Anderson. É sempre bom um papo assim aberto, franco, né? E parabéns pelo programa, né? Parabéns por esse profissional que você é, que desde a época do trânsito a gente já vem conversando e eu admiro muito esse teu trabalho. Obrigado. A gente fica por aqui, conversamos então com o vereador Paulinho Sestrem sobre os trabalhos no Legislativo e também um pouco sobre o trânsito de Brusque, né, que é caótico, né, e a gente pode ver que a situação ela vai se resolver só a médio e longo prazo se tiver atitude política, porque se não tiver não vai ser resolvido. A gente vai ficando por aqui, voltamos na próxima terça-feira para mais um programa inédito. Um abraço, obrigado e até lá.